Muito bom dia, boa tarde, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal da Câmara. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Boni. Na edição de hoje, a gente vai conhecer um pouquinho de uma nova divisão do DENARC, uma polícia especial do estado de São Paulo. Tem também o aumento do efetivo da polícia militar para todo o estado. O interior está sendo muito beneficiado. A gente vai falar, é claro, é por isso que a Vera está aqui, especialmente para falar da sessão. Vamos falar mais um pouquinho da lei de zoneamento e tem as notícias do esporte a partir de agora no Jornal da Câmara. Jornal da Câmara começando. Ô Carlinho, até minha cabeça você resolveu cortar. Todo mundo querendo minha cabeça, agora é fogo amigo o negócio aqui, hein? Vamos lá começar o jornal, falar da sessão. Vera, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Boni. Sessão mais uma vez tranquila, né? Mesmo com a audiência pública da lei de zoneamento, parece que a pauta continua trancada. Se bem que sessão legislativa é sempre uma caixinha de surpresa, né, Boni? Mas parece que vai ser tranquilo assim, só tem 8 requerimentos, 7 indicações, não tem ordem do dia, ou seja, a pauta está trancada, nenhum projeto será votado ainda hoje. 2 projetos entram na casa, mas entram como objeto de deliberação. Eles entram e são encaminhados às comissões, né? E, enfim, deve ficar por aí, Boni. Tá certo. E a lei de zoneamento, Vera, que foi sexta-feira, teve audiência pública, né? Ô Diego, coloca aí, tem umas imagens aí só de um mapa, é um mapa que tem aí, para o pessoal em casa ver como é que é complicado o negócio. Olha aí, ó, que bagunça. Você sabe explicar isso aí, Vera? Quem sabe? Quem sabe? Isso aí foi enviado para as entidades, né, de classe da cidade, não é isso? Foi, bom. Inclusive, todas as entidades que foram oficiadas, elas enviaram depois um ofício para a Câmara e todas aprovaram o projeto da lei de zoneamento, né? Tinha bastante gente lá no horário, né, no plenário, mas eram muitos investidores imobiliários que estavam lá, né, Boni? Então, bastante gente, mas muitos loteadores estavam lá. Eram interessados e interesseiros que tinham só, né? Porque a população, eu não vi ninguém aí do pessoal de casa. Tomara que vocês que nos acompanham no Jornal da Câmara assistam, tá no YouTube, tá no Facebook, tá no site da Câmara, tá em todo lugar. Uma pessoa que não é investidor, né, usou a tribuna para se pronunciar, era um morador lá do Santo Ivo. Inclusive, a lei do zoneamento deu muita discussão, principalmente sobre a preocupação do vereador Ronaldo Formigão com a questão da drenagem lá daquela área depois de loteada, né, bom? Então, muita discussão em torno desse assunto, a Vera é craque em explicar isso aí, ó, que eu nunca entendo. Se fixar num limite de construção, corre o risco de ter inundação. Explica isso aí, Vera. É que assim, de acordo com o plano diretor vigente, naquela área que gerou toda a discussão, a maior parte da discussão da semana passada, que é aquela área atrás do SESI, que é aquela área, parte dela está destinada, né? Isso se aquele acordo, se aquela troca lá com a União Classic se confirmar. Mas onde vai ser a construção do Senai, de acordo com o plano diretor vigente, só pode haver loteamentos de 5.000 metros quadrados e você pode só construir 10%. Ou seja, a maior parte da área, ela fica ainda destinada à drenagem do solo. Você não pode impermeabilizar, você compra 5.000 metros quadrados, mas você não pode impermeabilizar tudo aquilo. Você pode construir em 10%, o restante fica. De acordo com a lei de zoneamento, depois de aprovada, vai ficar da seguinte forma: vai poder haver loteamentos naquela área de um tamanho menor, de uma área menor. Então, inclusive loteamentos com 300 metros quadrados. E aí,
pode construir uma área maior, 70%, 80%. O que acontece? A área que fica destinada para a drenagem é uma área menor. Então, existe assim, uma preocupação do vereador Ronaldo Formigão com essa questão. Ele acredita que se impermeabilizar a maior parte daquela área, vai sobrar muito pouco solo para receber essa água pluvial, essa água da chuva. E, de acordo com o plano diretor, esse mecanismo para contenção e dissipação das águas é de responsabilidade dos loteadores. A única coisa que, assim, de acordo na visão do vereador Ronaldo Formigão, o plano não especifica em que tempo esse sistema de contenção e dissipação das águas deve ser construído. Ele acha que, assim, para uma garantia melhor, deve constar na lei de zoneamento, a questão de parcelamento do solo, o seguinte, que quando for implantar um loteamento, porque ela diz o seguinte, que ao início da implantação do loteamento, o loteador deverá executar o sistema de contenção das águas. O vereador, ele gostaria que ficasse explícito na lei que quando for implantar um loteamento, que o sistema de contenção já deve estar concluído, já deve estar ali. Né? E aí os loteadores também se pronunciaram, inclusive o Dr. José Eduardo Sanzovo, que é da União Classic, ele ocupou a tribuna e disse que não há necessidade de preocupação, porque o projeto contempla a drenagem do solo ali, que não vai haver inundação tal. E já todo mundo fala que é tudo contemplado, mas tem bairro até entregue pelo próprio governo que não tem nem galeria, né? Fala, dá qualquer jeito, dá lá tudo para todo mundo, depois fica correndo atrás, né? Então, na verdade, assim, o vereador gostaria que isso estivesse, né? Que essa garantia estivesse ali, estivesse explícita ali no papel. E aí formou-se uma celeuma, né? Continuou aquela celeuma tal. Inclusive tem gente que diz que o vereador é contrário aí à escola do Senai naquela área, que ele votou contra, quer dizer, um projeto que nunca entrou na casa de verdade, essa casa aqui nunca teve a oportunidade de votar, nunca veio para essa casa votar o projeto de uma construção no Senai. Então isso foi que gerou maior discussão ali, Boni. Minha opinião sobre essa audiência pública da lei de zoneamento, falou e ficou na mesma. Nada de diferente aconteceu. Ou aconteceu, eu estou enganado. Boni, mas ainda tem prazo ainda para os vereadores apresentarem emendas. As próprias entidades que foram oficiadas e a população também tem até o dia 10 de setembro para enviar. Lá, prestar atenção nessa... Vamos aqui, Diego, na geral. Prestar atenção nessa última palavra aí de quem pode apresentar emenda à população. Eu já cansei de falar aqui. Esse povo que adora ficar cornetando no Facebook, gente, vamos fazer alguma coisa. Faz a emenda aí, tem modelo provavelmente no site da Câmara. É uma emenda... Não, as sugestões elas vêm por escrito. Por escrito, aqui para até pedaço de pão a Câmara está aceitando, desde que a população participe. Até o dia 10. Não, é sério, gente. Em vez 10. de ficar reclamando no Facebook, escreve, pega um pedaço de papel, escreve aí, encaminha ao vereador que você conhece, o protocolo aqui na Secretaria da Câmara. Porque aí eu vou falar para todo mundo, tanto para quem só corneta, como para quem corneta e realmente quer fazer alguma coisa. Essa é a hora para falar que a população tem vez. Eu acho que devia acontecer isso. Escreve no papel e protocolo aqui, não custa nada. É o tempo de você colocar no papel o que você pensa, o que sua rua pensa, o que seu bairro pensa, né, Vera? Então, a população, se quiser, pode até o dia 10 enviar sugestões aqui para a Câmara e essas sugestões serão encaminhadas à Comissão de Constituição e Justiça, que é responsável, né, pela tramitação da lei de zoneamento. E os vereadores, eles têm prazo de 12 dias úteis, Boni, contando a partir de hoje, ou seja, até o dia 19 de setembro, eles podem apresentar as emendas. Dia 13 é o parecer. Bom, eu conversei hoje com o vereador, com a diretora aqui da casa, né? E ela falou que até o dia 19. Isso, que até o dia 19 eles podem enviar. Depois disso, essas emendas são encaminhadas para a Comissão de Constituição e Justiça. Aí eu conversei também com o presidente, ele falou que depois disso ele vai fixar ou não prazo aí para nova audiência, né? Eu conversei hoje com o vereador Atílio Gasparotto e ele me passou essa informação.
Depois disso, Boni, se ele convocar uma segunda audiência, provavelmente vai... Depende também da apresentação das emendas, né? Depende da apresentação das emendas. Ó, tem uns 3, 4 do Facebook, uns 4, 5 empreendedores imobiliários que têm a vez de fazer alguma coisa agora. Vocês querem dar voz às coisas, bobagens ou não que vocês ficam falando, a hora é agora. Então tem até dia 19 todo mundo, né? Isso? Isso. Todo mundo tem até dia 19. Corrija, Val, pode me corrigir. A população até o dia 10, tá? E os vereadores até dia 19. Então que seja, a população pode protocolar aqui até dia 10, ou então se esqueceu, passou do tempo, não conseguiu formar o texto, corre atrás do seu vereador e entrega para ele que ele tem até o dia 19 para fazer a sua sugestão virar uma emenda dele para ser apresentada aqui. Eu acho importante, assim, que a população realmente participe, Boni. Não adianta só ficar pelo Facebook depois não pode reclamando. Não faz reclamar é um direito, mas eu acho que, assim, a gente também tem o Não, mas só dever... pode reclamar se fez alguma coisa para tentar mudar. Exatamente. Ficar em casa lá, xingando é fácil. Não resolve nada, não vai a lugar nenhum. Acho que é importante, a população tem que se envolver, tem que saber o que vai acontecer. A questão da drenagem, ótimo, eles estão dizendo que novas técnicas de drenagem vão garantir a escoação daquelas águas ali, que não vai haver prejuízo, que não vai haver risco de inundação, ótimo. Existe do outro lado a preocupação do vereador Formigão, querendo garantia, né, uma garantia de que realmente isso não ocorra. Ele quer saber qual é o melhor sistema ali para a contenção das águas. Acho que a população tem que se importar com isso, porque depois que implantou o loteamento lá, se aconteceu alguma coisa que a gente não quer, mas aí depois não adianta reclamar, a gente tem que fazer isso agora, essa é a hora, e a população tem que se envolver nisso. Bom, então vocês têm até o dia 10 agora para tomar à frente da coisa e fazer valer a vez. Vera, obrigado. Isso. O Jornal da Câmara vai para um rápido intervalo. A gente tem que encerrar o jornal rapidinho, então vamos para um intervalo rapidinho. Na volta a gente traz as notícias do esporte para vocês. É um instante só. Atleta do século, tricampeão do mundo, mais jovem ganhador de um mundial, 3 vezes o melhor do mundo, 2 títulos mundiais, maior goleador da história das Copas. Pode acreditar, nós vamos fazer a melhor Copa de todos os tempos, porque de Copa a gente entende. Acesse esporte.gov.br e veja os investimentos que estão sendo realizados do teu benefício e de todo o país. Ministério do Esporte. A Lei Maria da Penha completa 6 anos, mas mesmo assim, uma mulher é agredida a cada 5 minutos no Brasil. Por ano, mais de 4.000 são assassinadas. A cada 3 pessoas atendidas no SUS em casos de violência doméstica, 2 são mulheres. É preciso dar um basta. Com compromisso e atitude, juntos podemos mudar essa história. Violência contra a mulher. A lei é mais forte. Governo Federal. Jornal da Câmara de volta, a gente vai falar agora sobre futebol, né? O São Paulo fez o favor de perder, o Corinthians ganhou do líder do Campeonato Brasileiro, que é o Atlético Mineiro, parabéns ao Corinthians. Vamos ver os resultados, vai. Pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras empatou com o Grêmio 0-0. Já o Figueirense empatou com o Fluminense 2-2. Vasco e Portuguesa, vitória do Vasco por 2-0. O Corinthians venceu o Atlético Mineiro, quebrando a invencibilidade do time. 1-0 para o Corinthians. Já o Inter venceu o Flamengo 4-1. O Sport venceu o Santos 2-1. O Bahia venceu o São Paulo 1-0 para o Bahia. O Botafogo venceu o Coritiba por 2-0. O Cruzeiro bateu o Náutico por 3-0. E a Ponte Preta venceu o Atlético Goianiense por 3-1.
Após esses jogos, a classificação do Campeonato Brasileiro está assim. O Atlético Mineiro continua líder, mesmo sendo derrotado pelo Corinthians com 44 pontos. O Fluminense já encostou e é o segundo com 44 pontos também. Segue a tabela o Grêmio em terceiro com 41 pontos. O Vasco é o quarto com 38. O São Paulo ainda figura na quinta colocação com 34 pontos, os mesmos 34 do Cruzeiro e do Internacional. O Botafogo é o oitavo com 31, o Corinthians é o nono com 28, o Náutico é o décimo com 27 pontos. Virando a tabela, a Ponte Preta tem 27 pontos, os mesmos 27 do Flamengo. O Santos é o 13º com 26, a Portuguesa é a 14ª com 25, o Bahia tem 23 e o Coritiba 22. Abre a zona do rebaixamento o Sport com 19. O Palmeiras, que se acostumou à zona da degola, é o 18º com 17 pontos. Completam a zona de rebaixamento o Atlético Goianiense com 16 e o Figueirense com 15 pontos. E o 15 de Jaú venceu o Comercial pelo campeonato Sub-20 que está disputando, né? E joga na próxima sexta-feira, às 3 horas da tarde, contra Val Inter de Bebedouro, em Bebedouro. Boa sorte para o 15, que estava capengando, ganhou de novo. Vamos ver agora, sexta-feira, feriado, né? Vamos ver rapidinho a previsão do tempo. Eu falei para vocês que ia chover agora no feriado. Vai nada, vai fazer um calor dos infernos. Vamos ver a previsão do tempo. A semana começa com uma grande massa seca atuando sobre o sudeste e mantendo a chuva afastada de quase toda a região. A capital paulista fechou o mês de agosto com um volume de chuva muito abaixo do normal. O índice acumulado ficou próximo de zero. Enquanto isso, a situação foi outra no Espírito Santo. Vitória fechou o mês de agosto com um volume de chuva acumulado 4 vezes acima do normal. Nesta segunda-feira, uma frente fria que vem do sul do Brasil passa pelo litoral paulista e alcança o Rio de Janeiro. A nebulosidade aumenta por todo o leste de São Paulo. No litoral, desde cedo se altera muitas nuvens e pode chover a qualquer hora do dia. Na capital paulista, apesar do aumento da nebulosidade, à noite há apenas possibilidade de garoa. Enquanto isso, por quase toda a região, o tempo continua bastante aberto. No Rio de Janeiro, as nuvens até aumentam, mas por enquanto não chove. A temperatura mínima prevista é de 13 graus em São Paulo e de 15 em Belo Horizonte. Máxima de 28 graus em Vitória e também no Rio de Janeiro. Vamos falar rapidinho de eleição. Já é uma matéria que vai explicar como é que empresas e pessoas físicas podem fazer para colaborar com os candidatos. Vamos ver. O interessado em ajudar financeiramente candidato, comitê financeiro ou partido na campanha eleitoral de 2012 deve ficar atento às determinações da lei eleitoral. As pessoas físicas, por exemplo, podem doar até 10% dos rendimentos obtidos no ano anterior, de acordo com o declarado à Receita Federal. Já as doações de empresas não podem ultrapassar 2% do faturamento bruto do ano que precede o pleito. As doações podem ser feitas por meio de cartão de crédito, cheque cruzado e nominal, transferência bancária, boleto de cobrança ou depósito em dinheiro, tudo identificado com CPF ou CNPJ do doador. Também pode ser feita a cessão temporária de bens, como veículos para a campanha ou serviços. O valor estimável em dinheiro deve ser declarado, mas algumas instituições não podem contribuir. Em linhas gerais, aqueles que não podem fazer doações são, em regras, organismos nacionais, pessoas de direito público, organismos estrangeiros, internacionais, por exemplo, também entidades esportivas, sindicatos, dependendo da hipótese também cooperativa, mas no aspecto geral, o que significa isso? Que não podem fazer doações para campanhas aqueles que administrem e utilizem recursos públicos ou que se beneficiem desses recursos públicos. Aí explicando para você, né, você empresário, você pessoa física, lembrando, Val, me corrija aí se eu estiver errado, que você não pode fazer a doação pro candidato, né, você tem que fazer pro partido, não é isso? Funciona assim, você doa pro partido e aí o partido, claro, caso seja da vontade do doador, repassa pro candidato. A gente vai falar bastante sobre lei de zoneamento durante essa semana aqui, a gente vai ver se vai trazer pessoas interessadas para participar da edição do Jornal da Câmara e hoje, provavelmente, às 4 horas da tarde, os vereadores vão discutir a sessão, vão discutir durante a sessão a audiência pública que aconteceu na última sexta-feira.
4 horas da tarde começa a sessão. Essa edição do Jornal da Câmara vai terminando por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo, 12h30, repercutindo a sessão e falando mais sobre a lei de zoneamento da cidade. Uma ótima tarde, obrigado pela companhia e até amanhã. Tchau, pessoal!